Sejam muito bem-vindos ao Nath Pod, esse podcast que é para você colocar luz nos seus pontos cegos. Hoje a gente vai receber uma mulher incrível, empoderada, dona de si, a Caroline Macedo, advogada, assessora jurídica, que vai ajudar você a tirar as suas dúvidas. E se você, durante o podcast, for estando inquieta e precisar de perguntas específicas, vai colocando aqui embaixo que a gente vai respondendo a você. Seja muito bem-vinda, Caroline, no nosso NatPod. Obrigada, Nath. Eu estou muito lisonjeada em estar aqui, receber esse convite e poder ajudar, né, e assessorar essas mulheres com novas informações, com dúvidas que elas venham ter com relação à parte jurídica, né? Hoje o nosso mundo está muito para frente, a gente tem muitas informações na internet, mas pela quantidade de informação que a gente tem, né, acaba ficando tudo muito bagunçado. Então, a gente tem muita informação e pouca clareza. Então, espero que a gente consiga esclarecer hoje esses pontos por aqui. Você consegue direcionar, assim, hoje, quais são os maiores casos que chegam para você de pontos de mulheres e inquietações? Você consegue hoje mapear isso dentro da tua expertise? Hoje, muitos casos chegam a maioria, divórcio, pensão. Só que não é tudo simples, né? O que deveria ser simples acaba sendo muito complicado, porque atrás de uma situação de um divórcio, de uma pensão, a gente acaba esbarrando em situações que tem uma Maria da Penha ali embutida, que está bem resguardada ali no fundinho, guardada, e que elas não conseguem identificar que aquilo é uma situação de Maria da Penha, e a gente tenta, né, assessorar para que elas consigam enxergar isso, né, e dar a melhor direção aos casos. E como a gente caracteriza um divórcio com Maria da Penha? Me explica. Tá, vamos lá. Hoje, né, quando chega uma situação de divórcio, tá? O que eu peço sempre para a mulher, né? Para aquela cliente que tá ali. Ser bem sincera em tudo o que aconteceu naquela relação, tá? Então, os maiores casos que acabam tendo, de fato, alguns problemas são quando tem pensão, tá? Então, o que acontece? Exemplo, a gente tem uma situação de um marido, né? E uma mulher que eram casados. Eles tinham uma empresa, a mulher deixou de trabalhar fora de casa para trabalhar dentro de casa, para cuidar do filho e o marido ficar na empresa. Então, se aquela mulher precisasse de uma caneta, ela tinha que pedir o dinheiro para o marido, né? Então, ela tá ali vivendo para aquele relacionamento. Tá. Então, quando ela sai desse relacionamento, praticamente ela sai uma mão na frente e a outra atrás. Porque todo o provento que eles tinham era decorrente dessa empresa que o marido tocava, Tá. né? Então, a partir daí, a gente começa a entrar em situações de Maria da Penha, um exemplo. Por quê? A Maria da Penha hoje, ela não é só a violência física, né? A Maria da Penha tem muitos nichos que as pessoas não compreendem e não sabem que existem. Mas tem a Maria da Penha psicológica, né? Que quando há aquele abuso psicológico, por exemplo, você não serve para nada. Você só fica em casa para cuidar dos filhos. Você não serve para trabalhar fora de casa. Então, isso acaba atingindo psicologicamente e, sim, se enquadra numa Maria da Penha. Entre outras situações também. Como é que ela faz para comprovar isso para você? Porque ela vai lá e aí ela fala para você que ela sofreu abuso, Sim. no sentido de que o companheiro dela estava sempre degredindo a imagem dela, as Uhum. potencialidades dela como mulher, né? O potencial dela, que não deixava ela trabalhar. Como é que ela consegue provas? Como é que ela consegue, de fato, comprovar juridicamente que existia aquele abuso? Tá. Hoje a gente tem a rede social, né? A gente tem o WhatsApp, que tem algumas informações contidas ali em algum tipo de conversa, mas se no momento daquele matrimônio, ela em nenhum momento chegou a expor isso para alguém, se ela deixou lá, porque o que acontece, né?
No 100% dos casos, 99,9%, a pessoa tá ali, resguardada naquele relacionamento, porque hoje é tudo que ela tem, né? Então, acaba que em certos momentos a gente tem algumas provas pelo WhatsApp, de conversas, né? De abusos pelo WhatsApp, ou então algum familiar que acaba denunciando. Então, nessa situação específico, né? Tem que ser provas mais documentais nesse sentido de um WhatsApp, né? A pessoa tá é, obrigando a outra a certas situações, denigrindo pelo esse contato por mensagens. Então, hoje, basicamente, é isso, né? A não ser que seja uma agressão física. Uma agressão física a gente consegue comprovar, de fato, né? Pela agressão em si, né? O WhatsApp, então, serve como prova, a Serve, conversa. serve. Porque hoje tem muitas formas de manipular a conversa no WhatsApp. Isso, o que acontece? Hoje, para alguma prova ser válida no WhatsApp, né, ainda mais para esses casos mais específicos de família, a gente acaba indo até o cartório com o telefone, né? A gente vai lá com o telefone, com aquela conversa aberta e pede para que eles lavrem todo aquele conteúdo que existe no WhatsApp. Então, eles vão lavrar, vão fazer uma ata em cartório para que todo aquele conteúdo que esteja ali ele seja válido. Então, não é simplesmente um print que a gente consegue ir ali no Photoshop e tentar uma manipulação. Tá. Tem algum local ou algum aparato que proteja essa mulher? Ok, a gente já entendeu que essa mulher ela sofre abuso, a gente já entendeu que essa mulher está enquadrada em uma lei, a gente já entendeu que ela está em processo de divórcio, mas essa mulher ela não tem renda, Isso. né? Como é que o Estado consegue proteger e amparar essa mulher? Ó, hoje, aqui no Brasil, é muito difícil. Então, se ela não tiver um benefício, se ela não for atrás de um benefício de um bolsa, porque ela vai ficar com a criança, ela tem que seguir para a luta e procurar emprego, infelizmente. Então, hoje, qual é a orientação que eu dou nesse sentido, né? Então, tenho muitos casos dessas mulheres que viviam a dependência de um marido, né? E só viviam para cuidar da casa e da criança. Então, quando elas saem desse relacionamento, que elas saem perdidas, né? Porque você não tem uma renda. Como é que você vai se bancar? Então, você vai depender exclusivamente de uma pensão, né? E auxílio do governo, né? Que hoje a gente tem os auxílios do governo. Então, é hoje a única coisa que tem. Então, quando chega para mim, uma menina que eu vejo que é nova, já chegou o caso para mim de meninas da minha idade, menos da minha idade, que não terminaram o estudo. Então, o que que a gente faz? Ó, procura voltar a estudar. Por quê? Para você ter mais condição também de dar apoio para os seus filhos e você sair dessa situação. Porque amanhã ou depois, se você entrar em outro relacionamento, que você não dependa mais de um cônjuge, de uma pessoa para estar arcando com as contas, que você possa se virar sozinha. Então, também, acaba sendo uma terapia, né? É o que a gente diz, é uma terapia. Ele é advogado, não é só advogado, acaba sendo um terapeuta, né? Porque esses casos, quando a mulher se sente muito mais segura, às vezes, em procurar uma profissional feminina, né? Porque tem mais liberdade para falar, ainda assim é difícil. Em muitos casos, a gente tem que apertar muito para que ela indique que ela sofreu algum abuso ou algo do tipo. Às vezes é muito difícil, elas preferem não falar. Ah, porque eu vou prejudicar meus filhos. Ah, porque eu vou me prejudicar. Essa pessoa pode vir a fazer alguma coisa comigo mais tarde, se eu acabar denunciando ou algo do tipo. Então é muito difícil hoje ainda. Então, vocês são meio também um apoio psicológico dessas mulheres, né? Então, como assessora jurídica, né? Como uma, uma pessoa que vai auxiliar essa mulher, para que essas mulheres não caiam nisso, ou melhor, antes daquele momento de paixão e eloquência do início de um casamento, qual é a postura que uma mulher ela deve ter para que isso não seja a consequência? Porque a gente falou da consequência, ok? Mulheres muito jovens
que acabam se anulando no processo de maternidade, né, para viver essa relação. E aí, quando conclui a relação, quando não existe mais a relação, ela sai com o filho sem condições e brigando por um espaço. O que que a gente pode direcionar mulheres para que isso não venha a acontecer? Bom, hoje, o que eu venho expondo, né, para as mulheres, se você vai entrar num relacionamento, que você consiga ter o seu trabalho fora desse relacionamento, né? Mas eu ganho menos. Mas trabalha, mas ganha, mas consegue ir ali comprar um batom, né? Sem depender de ninguém. Então, sempre está em busca e está alocada, né? Num trabalho. Não deixar que essa pessoa, sai do trabalho, venha para casa, fique em casa cuidando dos filhos. Hoje a gente tem creche, é difícil, às vezes, arrumar uma creche arcada pelo governo, pelo estado, é difícil, né? A gente sabe que tem a fila de espera, mas coloca a criança na creche e vai trabalhar, porque amanhã, né? A pessoa pode pensar assim, poxa, eu coloquei meu filho na creche, eu não tô com ele, não tô desenvolvendo. Mas a gente sabe que hoje o mundo não é mais esse, né? E vai ser muito mais difícil para ela e para um filho depois, lá na frente, ela vir de um divórcio e ficar sem nada, né? Então, seguir a vida, né? Seguir a vida independente daquele relacionamento. Regaçar as mangas, estudar, que tem muita mulher inteligente que depende ainda do marido. Então, arregaça as mangas, vai estudar, entra no mercado de trabalho, e mesmo que você ganhe um salário mínimo, mas você tá ali. Entendendo que a gente vem de um padrão de mulher sempre ganhando menos, Isso. né? Indo para esse lado do trabalho, o que que defende hoje as mulheres quando exercem o mesmo cargo, né, a mesma funcionalidade de homens e ganha menos? Como é que a gente pode se posicionar em relação a isso juridicamente? Tá. Hoje não era para acontecer isso, né? Então a gente tem leis que respaldam que, independente se você é homem, se você é mulher e você exerce o mesmo cargo, você tem que receber salário igual. Então, porque eu sou homem, eu tenho um cargo de gerência na empresa X. E a minha colega também tem um cargo de gerência, mas ela recebe menos. Por quê? Ela é menos inteligente? Ela é menos capacitada? Às vezes é até muito mais capacitada, né? E recebe menos. Então, hoje, as leis trabalhistas, elas não permitem. Então, caso esteja acontecendo algo desse tipo, né? Você pode recorrer ao seu trabalho, certo? Porque eles vão analisar, eles vão pegar lá o contra-cheque daquela pessoa, contra-cheque da outra pessoa, exerce a mesma função? Tem o mesmo tempo de trabalho? Tem. Então, vamos regularizar. Quais seriam os reais parâmetros, assim, por exemplo? Porque ele pode dizer assim, mas a mulher, ela foi registrada, por exemplo, que isso eu já vi acontecendo, como auxiliar administrativo, o outro como coordenador administrativo, um exemplo, porém ambos exercem a mesma função, foi uma questão de registro. Como essa mulher ela deve proceder para comprovar que ela exerce a mesma função daquela outra pessoa? Tá, então, quando você está numa empresa, se você é funcionário ou colaborador, né, tem um cargo de gerente ou auxiliar, exerce uma subordinação, né? Então, a subordinação, ela é igual para as duas pessoas que exercem o mesmo cargo, né? Então, se ela tem um cargo de gerente, e essa pessoa também tem, então eles têm liderandos, né? Então, a gente consegue comprovar aí, pelo tempo de trabalho, mesmo que na carteira dela não esteja constando que ela tem um cargo de gerência, mas a gente tem as provas de que ela está exercendo como testemunhal, documental, que ela, com cargo de gerência ou um outro cargo dentro da empresa, ela tem papéis a assinar,
Então, toda essa documentação e prova testemunhal, ela consegue pedir uma equiparação salarial por estar exercendo uma mesma função. Entendi. Se dentro do trabalho ela perceber que ela está sofrendo algum tipo de exclusão por ser mulher, que sempre as tarefas mais complicadas ou dita de menor complexidade, mesmo ela tendo um currículo melhor, enfim, como ela deve protocolar esse processo? Por exemplo, como ela deve se comportar para se munir de provas, que é uma coisa que a gente recebe muito, dizer, ok, eu já entendi que isso é meu direito, receber igual, eu já entendi que eu tenho o direito de ter na minha carteira de trabalho a mesma função, mas como é que eu posso me munir de provas? Quais são as provas de fato que terão um peso significativo no processo para que eu consiga comprovar isso? Como eu disse, essa pessoa, né, primeiramente, se ela vem sendo excluída de alguma forma desse ambiente de trabalho, ela deve primeiro reportar ao RH. Então, se é uma empresa que possui um RH, ela deve, né, se reportar a essa pessoa que tem o know-how, né, para estar acolhendo ela. Né? A gente sabe que gestão de pessoas não é só acolhimento, né? É imposição de normas também. Mas nesse momento ela pode recorrer ao RH, né? Informar o que vem acontecendo, tá? E se o RH se dispor a entender e solucionar o caso, é um caso que não precisa ser levado à justiça. A gente consegue resolver dentro da própria empresa, né? Porém, nem todos os diretores, nem todos os gestores, nem todos os empresários pensam e agem da mesma forma. Então, caso seja necessário levar para a justiça, tá? A maior prova que ela vai ter é a testemunhal. Uma outra coisa, a gente percebe que vem, principalmente no Brasil, aumentando o número de casos de mulheres que sofrem abusos psicológicos dentro das instituições. O abuso psicológico ela é uma coisa muito mais subjetiva, né? Cada vez mais o número de licença médica por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, pelo próprio burnout, vem aumentando nas instituições. E algumas colegas psicólogas vêm fazendo estudos que demonstram que muitas dessas ansiedades é pela questão de aumento de função, né? Fazer diversas funções que a pessoa não foi contratada para fazer, e pelo abuso psicológico. Quais são as características que eu digo que um funcionário, um colaborador, está sofrendo de abuso psicológico? Ó, já fui gestora, né, de empresa. Então, a gente, como gestor, né, de empresa, a gente acaba tendo olhos também para esse colaborador, né? E como advogada, né, é muito importante ter olhos para aquele colaborador para identificar o que vem acontecendo. Por exemplo, a gente tem um colaborador que ele tem um modus operandi. Então, aquele colaborador está todo dia ali. Então, você conhece o modus operandi daquele colaborador. Se alguma coisa sai da linha, você fala, opa, a anteninha já, alguma coisa está acontecendo. E você chama aquele colaborador para perto para entender o que é que está acontecendo. Às vezes até um problema familiar, não é nada voltado à empresa. Mas muitos casos são voltados sim para a empresa. O que acontece? Carga de trabalho, muito trabalho, deixando aquele colaborador, por mais que você tenha ali divisão de funções, ele está sobrecarregado. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar aquele colaborador? Chamar ele para você e tentar entender por onde a gente consegue desafogar ele. Orientar um auxílio psicológico, uma terapia, às vezes ajuda, e ajuda demais. Então, a gente teve já colaboradores que, às vezes, nem era carga de trabalho,
mas a própria preocupação deles em entregar algum resultado gerava neles uma ansiedade que acabava atrapalhando não só lá dentro do trabalho, mas como fora. Eles levavam para Mas casa. como é que eu posso caracterizar isso como um abuso psicológico, assim? Como é que eu, enquanto colaboradora, dentro de uma empresa, eu estou passando por um abuso psicológico? Você, como advogado, você vai perguntar a ele, né? Como é que você chegou nessa conclusão que você está passando por um abuso psicológico, né? E aí ele vai dizer o que normalmente se caracteriza como abuso psicológico. Ele pode falar alguma coisa e dizer, não, isso não é abuso psicológico, isso é uma questão sua emocional, você está precisando de ajuda, você está precisando de orientação, né? Isso não é um abuso psicológico. O que que hoje, juridicamente, se caracteriza como abuso psicológico? Então, o enquadramento do abuso psicológico, né, do colaborador, ele vai muito de frente de como que aquele gestor ou aquele diretor daquela empresa, ele vai comandando aquele colaborador. Em que sentido? Então, a gente sabe que as leis trabalhistas permitem que o colaborador tenha horário de almoço, tenha descanso. A partir do momento que você acaba privando ele de ter um horário de almoço, de ter o descanso, já inclui um abuso. Esse colaborador está em horário de almoço, você interrompe o almoço. Olha, vem aqui que eu preciso que você faça isso agora. Então, também já inclui. Olha, eu preciso sair porque eu tenho uma consulta médica. Não, você não vai sair. Ah, eu faltei, apresentei um atestado porque estava doente. Ah, você não pode mais apresentar atestado na empresa, porque se você apresentar atestado, a gente vai demitir você. Então, assim, como é que o colaborador ele vai deixar de ficar doente? Ah, não posso ficar doente, eu vou trabalhar mesmo doente, porque senão vão me mandar embora. Então, algumas das situações acabam abarcando esse abuso psicológico por parte do diretor ou gestor. Entendo. Hoje você vem percebendo que há um número crescente de denúncia de mulheres dentro da sua expertise. Hoje ainda não. Então ainda há muito silêncio. Hoje há muito silêncio, é muito medo. E tu acha que isso é decorrente de quê? No início da nossa conversa, eu disse que hoje a internet ela tá jogando as informações para todo mundo. Então, quando a gente abre hoje um Instagram, uma televisão, a gente verifica que muitas mulheres são mortas todos os dias por cônjuges, por ex-cônjuges, por certas, vamos dizer assim, besteiras, né? Coisas que não é para você fazer de jeito nenhum, mas é o mínimo que acaba gerando aquilo. Então, elas ainda sentem o medo de que caso ocorra uma denúncia, mesmo que elas tenham uma medida protetiva, de que pode acontecer com elas. Então, às vezes, a própria pessoa sabe que ela está sendo abusada, mas ela fala, não vou dizer para ninguém. Por que eu vou dizer? Para depois eu morrer? Porque o cara vai me matar depois. Então, elas acabam, até pra gente que é advogada, é muito difícil elas acabarem se abrindo. Porque hoje elas têm mais medo, eu acho, que antigamente. A Lei Maria da Penha, ela veio ser sancionada em 2006. Ou seja, a gente tem um pouco mais de 15 anos de Lei Maria da Penha. E ainda assim, as pessoas não denunciam. Por medo ou por falta de entendimento. Você então está me dizendo que por mais que nós tenhamos acesso hoje à informação, ainda é uma informação deturpada, jogada de qualquer forma, né? E essas mulheres com acesso a essa informação, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como processar essas informações. E a lei ampara desamparando, porque o que eu estou entendendo, doutora, é isso. É que a lei ampara, existem leis,
né, que amparam desamparando, porque a partir do momento que essas mulheres, muitas vezes essa medida protetiva, ela demora para sair, o risco de uma mulher que teve coragem, teve acesso à informação e teve coragem, e que de fato ela é protegida, porque a gente sabe que hoje existem casas de proteção à mulher, Isso. ainda é precário para atender essas mulheres, porque elas preferem ficar em situações de risco a ter que sair da sua casa, a ter que muitas vezes ficar longe dos seus filhos, né? Desse agressor. Então, o que a gente percebe é um leque de agressões, né? É um leque de agressão de uma mulher que sai para ter um relacionamento onde ela tem que se desprender primeiro da história dela, né? Ela tem que deixar de trabalhar. Quando ela rompe com isso e vai buscar um trabalho, ela também sofre um abuso, porque ela normalmente ganha menos do que um homem. Então, ela já normalmente, a gente sabe que existem vários conflitos familiares quando a mulher ela ganha um valor acima, né? Então, ela já sofre o segundo abuso dela, que é ela exercer tão quanto ou até mais a mesma função. E a gente vê que durante toda essa trajetória ela sofre abusos, né? Depois ela se separa e ela também sofre abuso porque ela se abdicou, ela fez um acordo dentro desse relacionamento. E ela tem que esperar uma sentença judicial para dar o que é dela de direito. Depois ela sofre um outro abuso, porque ela tem que voltar ao mercado de trabalho defasada, porque ela passou anos em um relacionamento. Então, a gente vê uma trajetória de abusos, onde a lei defende sem amparar. É o que eu estou percebendo, né? A lei, em todo momento, quando você casa, tem uma lei para isso. Quando você está no relacionamento, tem uma lei para isso. Quando você é abusada no trabalho, tem uma lei para isso. Mas é uma lei que não te ampara. É uma lei que existe, mas ao mesmo tempo não te ampara, porque os abrigos a gente sabe que não tem lá essas condições todas. A gente vê ONGs e grupos, inclusive você, mulher, que estiver nos ouvindo, estiver passando por alguma dessas situações, você pode escrever para a gente direcionar você para alguma ONG, serviço que possa te auxiliar. Mas que esse canal aqui seja um canal que você tenha escuta, seja um canal que não seja só informativo, mas que te dê direcionamento, né? A Carol, ela é assessora jurídica e ela está aqui para te dar direcionamento. Ok, a gente já sabe que existem leis que nos protegem, a gente já compreendeu isso, a gente sabe que muitas vezes o Estado, ele não vai de fato nos amparar, mas existem outras mulheres que podem te amparar, existem ONGs que podem te amparar, e existe o nosso podcast que pode te auxiliar nessa trajetória de liberdade. Porque sim, você nasceu para ser livre de todas as amarras que durante toda a sua história vem acontecendo. E nós, através do conhecimento, estamos aqui para te direcionar. Esse podcast é para acender uma luz nos teus pontos cegos. Então, Carol, trazendo um pouco agora da tua história, da tua trajetória. Tu não é de Alagoas. Não, eu De sou do onde tu vem? interior de São Paulo, Sorocaba. Como é que tu chegou aqui? Então, meu tio, né, também de São Paulo, né, ele não morava no interior, ele morava em São Paulo, tinha um salão de beleza lá em Moema, né, e recebeu uma proposta de vir abrir uma pousada aqui em Maceió, há muitos anos atrás. Eu não sei exatamente qual foi o ano que ele recebeu essa proposta. E aí ele foi embora. Foi embora. Minha mãe sempre foi muito apegada aos irmãos, né? Apesar de ela ter. São quatro, né? Ela e mais três. E aí minha avó acabou falecendo. A gente já tinha visitado Maceió, tinha gostado muito. E minha mãe fez: eu não tenho nada a perder. Tinha feito uma entrevista. Minha mãe é engenheira civil, é advogada e engenheira civil, mas ela não exerce advocacia, ela é engenheira retada. E aí viemos embora pra cá, isso em 2006. Viemos embora pra Maceió. Na época eu ainda estudava, fazia ensino médio.
E aí, nesse meio tempo, em 2009, meu tio acabou falecendo aqui em Maceió e retornamos para Sorocaba de novo. E aí, como minha mãe já tinha se consolidado aqui na engenharia, ela recebeu uma outra proposta, veio embora em 2012, e eu, como estudava, já cursava direito lá em Sorocaba, quis ficar, não quis vir embora naquele exato momento. Fiquei lá trabalhando, eu trabalho desde os meus 15, né? Ajudava meu tio também teve uma barraca de praia, ajudava meu tio na barraca, que era sempre meu dinheirinho para poder sair, né? Aproveitar o carnaval, quando o carnaval era aqui na Barra de São Miguel, né? Naquela época. Então, eu sempre trabalhei desde nova. Então, eu trabalhava naquela época também em cartório de registro de imóveis, né? Então, eu não quis vir embora. E daí, quando foi em 2014, aí apertou. Aí a saudade apertou, e aí eu peguei e voltei. E desde então, terminei minha faculdade aqui, e daí comecei a trabalhar no escritório de advocacia, nunca tinha trabalhado em escritório, né? E aí me apaixonei pe- pela advocacia em si, né? Porque quando a gente se forma em direito, a gente fica perdido, vou fazer um concurso, vou ser juíza, né? Vou ser delegada, vou ser promotora, mas eu me apaixonei pela advocacia. Daí até então estou aqui. Você acha que o fato de você ter tido uma mãe que desbravou, que teve uma conduta de se mudar, de ir atrás da formação dela, de criar os filhos dela, de se mudar de estado, isso influenciou você hoje não ser uma mulher aprisionada? Muito, muito. É o que eu digo, assim, eu não digo para ela diretamente, mas ela sabe disso, né? Agora você está dizendo. Ela sabe disso. É, minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, né? Ela sempre trabalhou e ela era o tipo da mulher que ganhava mais que o homem, né? Então, minha mãe sempre arcou com as contas de casa, com escola. Então, sempre foi ela que criou de fato a gente. E é o que eu digo assim: hoje, se não fosse pela minha mãe, eu não teria estudado. Porque foi ela que pagou minha escola, foi ela que me deu a formação, né? Então, hoje, o que eu sou, de fato, vem dela. Porque eu sei a mulher forte que ela é e ela não criou filha, porque somos duas, eu e minha irmã mais nova, tem 10 anos de diferença. Eu tenho 31, minha irmã tem 21. Então, essa luta da minha mãe diária, de não deixar a peteca cair e não esparecer que ela estava, sei lá, apertado ou algo do tipo pra gente estar bem, isso demonstrou pra mim o que me faz correr atrás, porque eu quero dar pra minha mãe o que ela deu pra mim. Hoje ela mora aqui? Mora aqui. Tá, e são três, então. É você, sua mãe e E sua minha irmã. irmã, isso. Excelente. Então a gente percebe o quanto ser mulher é ser complexo, né? E o quanto existem elementos que constroem esse papel, né? Porque provavelmente para uma mulher que não teve uma mãe com força, eu também sou filha de uma mãe muito poderosa, é, ela normalmente ela aprendeu um outro jeito de ser uma mulher forte, né? Eu faço consultório há 15 anos. Então, a gente muito escuta, por exemplo, de mulheres fragilizadas, que ser forte é exatamente aguentar um casamento. Então, quando a gente fala de ser mulher, quando a gente fala de ser forte, quando a gente fala de condução, a gente entende que a palavra ser mulher, ela depende de multifatores. Porque ser uma mulher forte em uma região, em um aspecto, é exatamente aguentar. Ser mulher forte na nossa categoria é ser independente e dona das suas escolhas, né? Ser mulher forte num grupo de gestão, num grupo corporativo, é ter os melhores resultados e
aguentar firme emocionalmente, porque existe um estigma que mulher tudo chora, que vai fazer dodói, que vai não sei o quê. Então, eu passei por todos esses estigmas, né? Eu escutei que ser mulher forte era aguentar e suportar um casamento, eu escutei que ser mulher forte era exatamente se impor e ser dona das suas escolhas. Eu já escutei que ser mulher forte era exatamente aguentar firme dentro da gestão e tudo suportar, porque os outros homens tiravam as mesmas brincadeiras, porque os outros homens tinham os mesmos posicionamentos e ninguém levava isso para casa. Mas aí não tinha o respeito do gênero, não tinha o respeito da posição de ser mulher. Então, muitas vezes nós mulheres, principalmente empreendedoras, empresárias, nos impomos para ser respeitada dentro do meio, a gente é tido como uma pessoa fragilizada, né? E aí vem o questionamento: o que é ser forte para você? Ser uma mulher forte. Ser forte pra mim, dentro de todas essas lutas que a gente vem passando. Então, a minha fortaleza hoje é em continuar trabalhando, independente de ter um posicionamento de um outro gênero, de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, mas eu tô focada de manter o meu foco, de conseguir elevar o meu trabalho num nível superior e falar assim, eu tô aqui, eu vim para isso e eu consigo chegar onde eu quero mediante o meu trabalho. Então, hoje eu consigo encarar essa fortaleza mostrando para o que eu vim. Então, para você ser forte é exatamente ser dona das suas Dona das escolhas. minhas escolhas. Né? Então, isso me toca muito na questão da mulher, porque a gente em consultório escuta muito isso, né? O que é ser forte? Às vezes, a fortaleza de uma mulher, muitas vezes, está no relacionamento, né? Ela entende a fortaleza dela exatamente por ter um companheiro, um cônjuge. Talvez seja tão difícil quando haja esse divórcio, né? É, eu sempre puxo nessa questão da gente trabalhar o nosso ser, né? Saber quem nós somos. Então, todos os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente tiver como verdade do que é ser mãe, ser mulher, ser empreendedora, ser empresária, ser o que for, a gente se pergunta de onde veio isso. Porque nós somos pessoas em construção. E às vezes o meu conceito de ser mulher de 20 anos atrás não é o mesmo conceito de ser mulher agora. Isso. E que a gente possa ter resiliência conosco sobre cada fase da nossa trajetória. Porque às vezes, sim, nós estamos em um período da vida que a gente quer casar. Uhum. Então, ser mulher e concretizar esse papel é um matrimônio. Tem períodos que a gente quer ser mãe. Então, ser mulher naquele período é ser mãe. Isso. Tem períodos que a gente quer ter reconhecimento profissional. Então, ser mulher bem-sucedida, empoderada, o nome que quiser dar, naquele momento é ter um trabalho. Então, que a gente possa entender que nós somos mulheres dentro de nós mesmos. Isso. E que cada papel desse que nós exercemos é um papel válido. Que o teu papel, enquanto o que é ser mulher de uma época, não é o que é ser mulher em outra, que está tudo certo. Que você é amparado, sim, por leis, mas que você é muito mais amparado por uma comunidade. E que a mulher, ela precisa entender que ela é uma grande formadora de outros seres. Então, muitos dos seus abusadores de hoje, muitos das pessoas que hoje, de fato, te abusam no trabalho, no casamento, na igreja, foram criados por outras mulheres. E que nós, formadoras de crianças, né? De futuros homens, futuros gestores, futuros empresários, possamos trabalhar isso com eles. Na educação e construção do que é ser pessoa, seja ela mulher, homem ou qualquer outra coisa.
que a gente possa educar os nossos filhos de uma maneira que a gente possa desenvolver a construção do ser daquela pessoa. Que a gente Respaldada no possa entender respeito. que é um ciclo vicioso, ou seja, não é um ciclo virtuoso, pode se tornar se eu modificar a minha forma de ser. Ou seja, quem criou os meus filhos fui eu. Então, aquele abusador, aquela pessoa que vai falar mal, não vai respeitar uma mulher, em qualquer que seja a circunstância que ela esteja, foi criada por mim. E que eu preciso ter essa particularidade. Que eu preciso entender que eu sou um ser em construção. E que eu preciso entender que eu formo essas pessoas. Se eu entendo isso, eu entro no grupo dos virtuosos. Eu entro no ciclo do virtuoso. Porque aquele abusador, ele tem fim. Como tudo na vida tem fim. Né? Ele entra no ciclo e ele tem fim. Mas, provavelmente, a companheira dele vai desenvolver uma criança que vai entrar num círculo virtuoso. E que a responsabilidade da formação dessas crianças é sua. Se você educa o seu filho para não ser o próximo abusador, abusador no trabalho, na escola, na coleguinha, que ele empurre e você acha que está tudo bem, né? Se você entende isso, você vai fazer com que o ciclo se quebre e um novo ciclo virtuoso aconteça. Onde a gente começa a entender que abuso não é normal. A criança se forma entendendo que, seja quem for, ela não tem o direito de abusar. E aí os abusadores acabam não existindo mais. Então, doutora, para a gente concluir o nosso podcast, qual seria a sua frase, a sua dica para tantas mulheres que estão lhe assistindo e que precisam, nesse momento, de uma assessoria jurídica para N conflitos, talvez até para se encontrar enquanto ser mulher? A minha palavra hoje, né, a minha frase, e o que eu quero trazer aqui para essas mulheres é que elas não se menosprezem, caso possuam algo que venha lhe incomodando, que precise de uma indicação jurídica, procure um auxiliar, procure uma pessoa que tenha entendimento do direito, para que possa auxiliá-la da melhor forma. Hoje a gente dispõe, né, aqui em Maceió também, vários cursos com mulheres, várias palestras. Então, aprenda mais sobre o tema também, sobre o que pode lhe respaldar. Não deixe passar batido, porque a gente tem uma grande missão sendo mulher, que é ajudar outras mulheres, independente de qual seja a situação. Agradecer ao nosso patrocinador, Sou Mais Payment. Se você quer soluções em negócios financeiros, o link está aqui embaixo. O link da doutora Caroline também está aqui embaixo. Se você precisa de uma atenção, se você precisa de uma assessoria jurídica, se você quer dar um passo frente à sua liberdade ou simplesmente entender se o processo que você está passando é um processo jurídico, acesse o Instagram da Carol. Ela vai te dar todo o direcionamento e seja você um agente transformador da realidade. Eu sou Natalia Azevedo, estou aqui para te auxiliar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco até agora. Um grande beijo e até o próximo episódio.